Paz seja convosco. Paz seja convosco. Que benção, família. Mais uma noite, culto da vitória. Que o Senhor seja louvado. Amém? Amém. Quero que vocês juntamente conosco estejam aí. Vamos acompanhar o louvor, vamos acompanhar essa palavra abençoada que Deus vai nos dar essa noite. Amém? Eu quero deixar um versículo antes de nós orarmos, que o Espírito de Deus tome a direção desse trabalho. Eu quero que você acompanhe conosco 1 Coríntios, capítulo 15, somente o verso 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. É Ele é o nosso Senhor. Graças a Deus, Ele é o centro das atenções. Jesus faz um bem. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo se tornou cristocêntrico. Nada vai me separar do amor do Senhor Jesus. Amém. Não, Ele é a fonte da vida. Verdade. Ele é o centro das atenções. Ele é o nosso referencial. Então Jesus é tudo. Amém? Tudo. Por isso vamos dar graças ao Senhor pela nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, mas neste momento gostaria que você colocasse suas mãos sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, vem, meu Deus, tomar direção desse trabalho. Sim, É para a tua honra e tua glória, meu Deus, que estamos aqui. É por ti, meu Pai. Vem, meu Deus, abençoar esse trabalho, meu Pai. Vem abençoar, meu Deus, cada vida que está ali na live, cada família, Senhor, que vai estar ali, meu Deus, ouvindo esta palavra. Que essa palavra, meu Deus, seja abençoada na vida dos teus filhos. Vem, Espírito de Deus, vem sobre a nossa vida, para a tua honra e tua glória. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Estou muito feliz. Amém. Por mais que a igreja esteja fechada por causa do decreto municipal, né? Se você não pode ir até a igreja, mas a igreja vai até vocês. Amém? E nós somos a igreja do Senhor. Por isso, louve. Ele quer ser adorado. Adore Ele. Adore. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cante conosco. Cobre-me, diga em tuas mãos, em tuas mãos, e com poder vem esconder, Senhor. E se o trovão e o mar se erguendo vem, e sobre a tempestade eu voarei, e sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Ele tem sido Deus em nossas vidas, por isso nossa alma está calma, está segura em ti, Senhor. Ser
batalhas. Então vamos declarar que nós vamos com Josué lutar em Jericó e o Senhor irá guerrear as nossas guerras, amém? Glória a Deus, aleluia. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Diga a nossa casa. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Glória a Deus, aleluia, o louvor traz Deus até nós, Deus, nos Senhor. enche da sua graça, Aleluia, Jesus. nos faz se alegrar. Há um regozijo do Senhor em nossas Glória vidas. a Deus. Amém? Amém. Quero que a pastora dê uma palavra também, né? Um cumprimento e que ela ore pela nossa missionária, a Rafaele, que vai estar trazendo a palavra ao nosso coração. Amém? Amém. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Como é que vocês estão? Tenho certeza, né? Que os nossos corações estão firmes no Senhor, né? Inabaláveis no Senhor. Porque a mão dele tem nos concedido esta graça de podermos estar e ser inabaláveis no nosso Pai, que é o nosso amparo, o nosso refúgio. Agora vamos ouvir uma palavra vinda do coração do nosso Pai, amém? Vamos orar pela Rafaele, que o Senhor há de usar poderosamente, que essa palavra encontre guarida nos nossos corações, amém? Vamos orar? Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer imensamente por esse momento tão maravilhoso de podermos adorar ao Senhor nos nossos lares, cultuar ao Senhor, Pai. Que momento rico e maravilhoso. Venha falar conosco. Usa a Rafaele de uma forma poderosa, tremenda, sábia, pois a unção já está sobre ela. Pai, que esta palavra não se resuma apenas a uma palavra bonita, mas que venha trazer desejo, despertar, Paizinho querido, a vontade de se alimentar mais, Pai, de ruminar esta palavra, que esta palavra, Senhor, venha trazer, venha produzir frutos e frutos para a eternidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. É muito bom estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículo de número 4. No Evangelho de João. E assim que você abrir, você pode continuar deixando ela aberta, nós vamos ler a maioria dos versículos deste capítulo.
Amém? Enquanto você acha, eu te convido a compartilhar essa live com a sua família, no seu WhatsApp, no seu Facebook mesmo, né? Em 2 segundinhos aí você consegue compartilhar, mandar para sua família. Assim nós iremos edificar cada vez mais vidas, amém? Amém. A palavra do Senhor diz em João 4:4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos dizer mais uma vez. E era-lhe necessário passar por Samaria. Agora eu vou ler com vocês, não precisa abrir, vocês vão abrir depois, João 20, do 8 e 9, que diz assim: então entrou também o outro discípulo, e que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Que não seja eu a falar, mas sim o teu Espírito Santo através da minha vida. Que assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor venha falar ao coração dos seus filhos aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa também, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, para que eles venham receber, Senhor, este fruto do Teu Espírito Santo e cultivar essa semente que é a Tua Palavra dentro de cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nessas 2 ocasiões, a gente percebe que o era-lhe necessário antecedia um grande feito de Jesus nesses 2 versículos, né? Tanto no primeiro, a palavra diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E no segundo, João 28, diz que era-lhe necessário que ressuscitasse dentre os mortos. A gente percebe aqui que essas 2 palavras, elas não se coincidem, não há uma coincidência, mas sim há um propósito do Senhor em falar nas suas escrituras essas 2 passagens. Era-lhe necessário. Por quê? Essas 2 necessidades de Cristo, elas tinham os mesmos objetivos. Né? Nós percebemos que na história da Samaritana e na história de João, no capítulo 20, onde o Senhor ele já havia ali cumprido o seu ministério em terra, ele já havia sido crucificado e já havia ressuscitado, essas 2 passagens, elas nos dão o mesmo objetivo de Jesus, que é de gerar libertação e salvação. Amém. No caso da Samaritana, era-lhe necessário não só Jesus passar por Samaria, mas também marcar um encontro com essa vida. Porque para essa mulher, nos seus dias naturais, né, a gente vai ler essa história aqui, mas você que já tem um conhecimento bíblico sobre a vida da Samaritana, a gente sabe que ela ia ao poço todos os dias buscar água em uma hora que ninguém estava ali. Porque havia dentro dela, havia na sua vida um mistério que o Senhor começa a revelar a ela depois, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então o Senhor, ele já havia marcado dentro do seu coração, no seu espírito, um encontro com essa mulher. Mas ela não sabia do propósito que Deus estava indo fazer em Samaria. Por isso que a palavra diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Então João capítulo 4, do 4 ao 10, diz: e era-lhe necessário passar por Samaria, pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, é meio-dia aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria
a água da vida, ou a água viva. Né? Aqui nós cremos que o Senhor ele não está falando de uma água como essa aqui, que mata a nossa sede. O Senhor ele está falando realmente de si mesmo. Ele está falando da água da vida que nos dá a vida eterna, que nos sacia por dentro, né? Que transforma a nossa vida. E depois de se apresentar como água viva, vemos ao longo desses versículos aqui o Senhor insistindo e persistindo em se revelar a essa mulher. E como que ele começa a fazer isso? Revelando a ela quem ela era primeiro. A gente vê isso nos próximos versículos. Mas antes eu quero te dizer que em todo o Evangelho de Cristo, principalmente nas cartas de Paulo, nós vemos uma conversão reveladora. Tudo aquilo que o Senhor estava praticando com essa mulher é tudo que ele pratica conosco. Desde que nós começamos a nossa vida em Cristo, o Senhor ele nos revela, né? Era necessário que Jesus externasse, colocasse para fora o que havia dentro dela. Mas ele não fez isso na intenção de envergonhá-la, mas de restaurar a sua vida. Então, Jesus, quando ele coloca para fora aquilo que está dentro de nós, com o seu poder revelador da palavra, às vezes o Senhor usa assim, instrumentos, né, humanos, mas na maioria das vezes ele revela o nosso espírito, né? Aquilo que Jesus fala assim, que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito de Deus. Então é através disso que o Senhor revela aquilo que está dentro de nós. E João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele, o caminho, que a verdade gera vida. Nós vemos todo instante Jesus se apresentando como água viva, onde ela seria saciada. E o versículo 15, ele diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Né? A gente falou, anteriormente eu falei, que ela ia todos os dias neste poço buscar água ao meio-dia. E meio-dia não era uma hora comum de buscar água, porque em Israel é uma cidade quente, então o sol do meio-dia era muito forte. Então as pessoas escolhiam outras horas para irem buscar água ao poço, mas ela escolhia justamente a hora que não havia ninguém naquele poço. Por quê? E por que ela disse isso a Jesus? Porque ela queria evitar o constrangimento de ter que ir ao meio-dia, longe dos olhos de todos, buscar água. Mas ela não entendia que Jesus não estava falando daquilo que iria saciar a sua sede carnal, mas sobre algo que iria dar a ela a vida eterna. No versículo 16, então, Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Eu acho muito incrível essa frase que Jesus fala para ela, né? Isto disseste com verdade. Jesus sabia ou não sabia que ela tinha marido? Jesus sabia que ela não tinha marido. Mas o Senhor, ele fez essa pergunta na intenção de dar a ela a chance de confessar o seu pecado e alcançar misericórdia. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade do Senhor, ela nos traz vida. Né? O que eu acabei de falar, essa frase aqui em cima, eu vou repetir para você. Que o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque será através dele que nós alcançaremos a vida, através da verdade de Cristo. Porque a verdade do Senhor é quem nos traz vida. É impossível a gente alcançar a verdade do Senhor, sem a vida do Senhor, sem que nós venhamos abrir as nossas verdades para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que luz e trevas não andam juntas. Então, muitas vezes, o Senhor vai ter que colocar as verdades na mesa para que a gente possa alcançar a vida de Deus. Eu não estou falando somente sobre salvação, mas também sobre a nossa vida aqui, né? Uma vida de paz, uma vida de caráter, uma vida que você não tenha o que dever, você não tenha medo, né, de ser
condenado como ela tinha de ser julgado, porque infelizmente não é que ela vivia em engano, ela vivia em pecado. Por que ela não vivia em engano? Porque todo mundo sabia o que ela fazia, né? Ela tinha vergonha do seu pecado. E o Senhor falou, falaste bem, porque isto você disseste com verdade, né? Então, é hora de nós nos deixarmos ser revelados por Jesus. Confesse a Ele as verdades que só você sabe a respeito da sua alma. Quando nós vivemos a experiência da confissão, né, com Cristo, nós podemos desfrutar da misericórdia e da paz do Senhor. Né? Será que você já teve essa experiência de você conseguir confessar a Deus com verdade, né? Aquilo que você guarda dentro? Às vezes é um medo, às vezes é um pecado, né? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos devido à nossa natureza, né? Nós pecamos muitas vezes, nós transgredimos às vezes com iniquidade. Então o Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida baseada na verdade, né? De você confessar a Ele aquilo que está dentro de você, dentro da sua alma. E a melhor coisa que nós podemos ouvir da parte de Deus é como ela ouviu de Jesus, né? Disseste bem, de fato, agora você falou a verdade. Porque um coração contrito não desprezará o Senhor. O que o Senhor, Ele espera de nós nesse tempo é a sinceridade de alma. É o que Ele quer ver em nós. Porque saber o que existe dentro de nós, o Senhor sabe. Né? O que eu falei agora há pouco, Ele sabia que ela não tinha marido. Mas Ele queria ouvir da boca dela o que estava dentro dela. Porque o Senhor já sondava o coração dela. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E no versículo 19, isso já completa, né? Que ela disse para Jesus assim, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece o Senhor como profeta, porque Ele revelou o pecado dela. E por causa da revelação, ela o reconheceu como profeta, mas ainda não tinha percebido que Ele era o próprio Messias, que Ele era o próprio Deus. E Jesus continuava insistindo e persistindo na paciência, na explicação, até que ela tivesse o entendimento e a compreensão de quem Deus era. João 4, do 21 ao 25. Acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor sempre falando sobre verdade aqui. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Preste bem atenção no que ela fala. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E às vezes chega até a ser cômico a paciência de Jesus diante da cegueira momentânea dessa mulher. Porque a todo instante, né, a gente vê que aqui já foram mais de 20 versículos e o Senhor ali insistindo em outros versículos que a gente nem chegou a ler, o Senhor já estava ali revelando, né, aos poucos a palavra dele, a bondade dele, a salvação por meio da vida eterna, através da água da vida, sem contar que se a gente vê lá no começo, o Senhor, ele revela a vida dela e antes de tudo ele se diz que é judeu, né? Ela vê, ela percebe nele e fala assim, mas você é judeu, porque você me pede água? Então ali ela já tinha evidência de que era o próprio Cristo, mas ela ainda não havia compreendido quem estava diante dela. Então, no versículo 26, Jesus chega e fala, né? Eu sou o Messias. E foi nesse instante que ela entendeu. Foi nesse instante que uma chave virou ali na alma dela e ela começou, acho que, juntar as peças, né? E ela percebeu que ela realmente estava diante do Messias, que ela estava diante do próprio Cristo.
E no versículo 27, eu quero que você preste bem atenção. Olha o que aconteceu. De uma questão de um versículo para o outro, a gente vê que foi assim uma coisa muito rápida, né? Foi em um instante mesmo. Os discípulos chegaram e ouviram que estava... os discípulos chegaram e ficaram admirados com o que estavam vendo. E isso então foi o tempo da samaritana digerir tudo aquilo que ela tinha ouvido de Jesus naquela conversa. Foi o tempo dela deixar ali a sua cumbuca de água que ela estava tirando, né? Ela deixou tudo para trás. A palavra diz que ela realmente saiu correndo em direção à sua aldeia, deixando tudo para trás e anunciando o que Jesus havia feito por ela, anunciando quem ele era e o que ele foi ali para fazer. A gente vê no versículo 35 que Jesus fala bem assim: vocês costumam dizer, ele está falando aos discípulos dele, né? Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Então, o que a gente vê? Que o Senhor, antes mesmo de se sacrificar, antes mesmo de ser crucificado, ele enviou redenção e salvação a todo aquele povo. Então, a gente vê aqui realmente a testificação, né? O Senhor, ele está testificando aqui a função do próprio Cristo de enviar salvação, né? De enviar perdão aos remidos, de levar a vida eterna. No versículo 36, ele continua falando: quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. O Senhor, ele estava dando uma lição aos discípulos aqui. Ele estava mostrando que o semear e o colher, ele depende de nós. Somos nós que fazemos o tempo, né? O Senhor falou muito isso ao meu coração. É você quem faz o tempo da colheita. Porque Jesus está falando aqui, ó. Daqui a 4 meses teremos o que colher, vocês dizem. Mas olhem e vejam os campos, né? Aqui o Senhor, ele fala assim: olha quantos frutos aqui prontos para serem colhidos, quantas almas aqui sedentas para receberem salvação. A samaritana só precisou de uma conversa na beira do poço para reconhecer o Messias e o propósito de Jesus na terra. Enquanto que agora eu quero que você abra comigo em João 20, do versículo 8 e 9. Um pouco mais para frente, João 20. Aleluia. O Senhor irá nos mostrar que não tem a ver com o tempo, né? Tem a ver realmente com o nosso entendimento acerca de quem Deus é. João 20 diz assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Eu vou repetir. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Eu vejo aqui 2 necessidades. Uma em relação realmente ao plano de salvação, que era necessário que Jesus ressuscitasse, né? O plano de salvação fala sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo para nos dar a redenção e a vida eterna. Mas eu também vejo aqui que havia uma necessidade de tudo isso também para que os discípulos crescem. Você percebe que a palavra diz assim: e viu e creu, né? A palavra não diz assim: e viu e sabia que cria. Não, ele creu porque ele viu. Isso nos mostra que muitos dos discípulos, a gente pode ver isso através da vida de Pedro, que muitos dos discípulos precisaram de 3 anos e meio. Precisaram ver o Senhor sendo traído, precisaram ver o Senhor sendo açoitado, precisaram ver o Senhor sendo crucificado, precisaram que ele tivesse ressuscitado para testificar quem ele era e quem ele é. O que trouxe o Senhor à terra e a própria salvação de Cristo. É necessário
e já passou do tempo da gente, muitas vezes, como cristão, parar de se fazer de desentendido acerca das revelações que o Senhor tem colocado diante de nós. E eu não estou falando somente da revelação da salvação de Cristo, porque, como eu disse, o Senhor, ele revela coisas a nós, a nossa vida, através da sua palavra, através da manifestação do seu poder, através de milagres, né? Quantos milagres, às vezes, você tem vivido na sua vida e você ainda não está testificando do poder de Deus, né? Quantos milagres você tem vivido na sua família, na sua vida cristã? Não falo somente sobre bênçãos, né? Mas principalmente a bênção da salvação, que é o nosso maior milagre. O maior milagre que a gente pode receber é a nossa salvação, né? E o que será que você tem feito diante disso? Muitas vezes a gente recebe uma bênção e a gente está como o povo de Israel depois que foi liberto do cativo do Egito, né? Toda hora o Senhor tinha que ficar ali provando milagres e milagres para eles reconhecerem quem era Deus e que Deus estava com Moisés. E no final de tudo o Senhor se cansou daquele povo e falou: vocês não vão entrar. Por quê? Porque o Senhor, ele não precisa ficar toda hora se provando Deus para a gente crer quem ele é, que ele é Deus em nossas vidas. Então, o Senhor, ele tem se revelado a nós e mais do que nunca, ele quer se revelar através de nós. Nós vimos na vida da samaritana que o Senhor, ele se revelou através dela, né? No final eu vou falar aqui o último versículo, onde ela realmente anuncia, dizendo: ele revelou a minha vida, ele mostrou o que eu faço. E por isso é necessário que Jesus, muitas vezes, passe por certas áreas das nossas vidas. É necessário que Jesus realize grandes feitos em nós. Mesmo que você, mesmo que eu e você, assim como os discípulos, e assim como a samaritana, estejamos sem entender o tempo do necessário de Deus. Né? Às vezes a gente não entende o porquê que é necessário Deus passar por certas áreas nas nossas vidas, porque é necessário Deus mudar algumas coisas de lugar, porque é necessário Deus trazer à tona algumas verdades. Mas é que a vontade do Senhor, nisso tudo, é gerar em nós cura, restauração, salvação e libertação para cada um de nós. E mais do que nunca, o Senhor está dizendo à igreja, assim como a samaritana e como os discípulos: independente do tempo que você levou para entender e reconhecer quem é o Senhor na sua vida, é chegada a hora de ir, de anunciar aquilo que o Senhor fez em você e quem o Senhor é na sua vida. Então, para terminar, eu quero ler com você João 4, do 39 ao 41. Diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali Jesus 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Que sejamos verdadeiramente testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito em nós. Que venhamos testemunhar as riquezas do Senhor. E não estou falando sobre contar vantagem ou falar, como diz muitos, né? As pessoas, elas acreditam que as pessoas vêm para Jesus só para receber bênçãos. Não é sobre isso, somente sobre receber bênçãos materiais, mas é sobre receber a salvação do Senhor, é sobre receber uma paz, como a gente falou no outro culto, a paz que excede todo entendimento. É sobre receber as ricas bênçãos do Senhor para a nossa alma, né? Para o nosso entendimento. E que através do poder que opera em nós, através do poder de Deus que opera em nós, nós possamos sim, gerar vidas através da vida de Deus, né? Zoe significa a vida de Deus, então que nós venhamos realmente ter a Zoe de Deus em nós e assim gerar vida de Deus para outras almas. Da mesma forma como os discípulos fizeram e por causa disso estamos aqui hoje, da mesma forma como a samaritana fez, e através disso toda a sua cidade testemunhou e viveu da glória de Deus, viveu a salvação de Cristo.
que nós venhamos também ter esta atitude, né? E realmente fazer a salvação, fazer a morte de Jesus valer a pena, né? Fazer o sacrifício do Senhor valer a pena em nossas vidas. É que venhamos gerar, sim, almas e gerar salvação através de nós. Amém? Eu quero orar com você para a gente então encerrar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Eu creio que essa palavra fará guarida, Senhor, no coração de cada filho, de cada filha. Que o roubador da semente não venha, Senhor, roubar o fruto, Senhor, que essa palavra irá produzir em cada coração, mas que, pelo contrário, que essa palavra, Senhor, venha germinar, Senhor, e que os seus filhos tenham, Senhor, esse incentivo, que eles tenham esse desejo, Senhor, ardente, Pai, de revelar a sua glória através da vida de cada um, porque a tua palavra diz que a criação aguarda ansiosamente, Senhor, a manifestação da sua glória através de nós. Então, que assim possamos proclamar, Senhor, o seu evangelho da paz, assim como fizeram, Senhor, os seus discípulos, assim como o Senhor usou esta mulher, Senhor, a samaritana. Apesar do seu pecado, Senhor, ela se rendeu a Ti. Ela encontrou misericórdia, Senhor, ela encontrou graça e salvação, Pai. Nós te agradecemos pela nossa salvação. Nós te agradecemos porque encontramos a verdade do Senhor. Agora pedimos que o Senhor nos ajude a levar essa verdade, Senhor, a outros corações. Pedimos que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento em suas mãos. Que assim possamos alegrar o teu coração, Pai. Pois a tua palavra mostra que uma alma vale mais que o mundo todo. Que venhamos buscar mais, Senhor, pelas almas do que por riqueza, Senhor. Que venhamos buscar mais pela nossa alma, pela nossa salvação, mais do que por riqueza, Senhor. Gera em nós um coração puro, Senhor. Gera em nós um espírito reto, que possa agradar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus seja louvado por esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Abençoe a missionária Rafael, que foi uma bênção, né, pastor? Na nossa vida. Que todos guardem na tábua do coração. Escreva essa palavra. O que Deus fez na vida desta mulher samaritana é o que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Eu gostaria de dar os avisos, né? Estamos aqui, é uma quinta-feira da vitória, você é mais do que vencedor. Amém? Amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, eu quero dar os avisos, né? Que sábado estaremos ali na igreja às 17 horas, 1 hora de semeadura. Dá início às 17 e termina às 18, porque às 18 nós temos que fechar a igreja. Então estamos ali numa campanha, Águas que Saram, uma campanha de oração. Amém? Esteja ali, todos vocês que estão nessa campanha. Se você de Guarapuava, quiser estar conosco ali, esteja ali na rua Carlos Luz, 259, Jardim Carvalho, ali no Boqueirão. Ali. Então, vá conosco orar ali. Amém? Amém? Convoco toda a igreja para estar junto conosco nesta oração, porque vai ser uma bênção. E também estaremos no culto da família, domingo, às 17 horas, e terminamos ali às 18 horas. Só 1 hora de culto, mas 1 hora que nós vamos levar para a eternidade. 1 hora onde que Deus vai nos abençoar e vamos levar a bênção da família para o nosso lar. Por isso eu agradeço pela atenção de vocês e eu gostaria que a pastora desse a bênção apostólica e nos abençoasse. Amém? Amém. Com esse culto tão abençoado que fomos. Amém? Amém. Maravilhoso, né? A palavra do Senhor sempre nos edificando, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento? Incline sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Esta palavra, Senhor, ela se renova. E mais uma vez se renovou, Pai amado,
ao ser ministrada com tamanha singeleza de coração. Porque o Senhor Jesus é tudo. Só o Senhor Jesus mesmo para compartilhar conosco dos copos da dor e do sofrimento. E trouxe salvação. Mudou a história desta mulher. E quantos de nós o Senhor está mudando a história? Quantos hoje ouviram com tanto temor e humildade que vai mudar a história? O Senhor vai começar a mudar a história. Porque abrirão as verdades para que a verdade venha fazer morada. Pai, muito obrigada que essa palavra venha crescer em nós, venha dar frutos e frutos dignos de salvação, de vida eterna, para que venha produzir novas almas, muita salvação, Senhor, nesta terra. Que possamos ser propagadores desta palavra maravilhosa, que Cristo vive e é o nosso Salvador. Senhor, nos abençoa, dando-nos uma noite tranquila e um despertar alegre, Pai, para a glória do Teu nome santo e poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Receba Amém. a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça Sim, do Deus. nosso Senhor Jesus Cristo, com a mais doce comunhão com o Senhor Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém? Amém? Diga, ô glória! Ô, glória! Deus abençoe, família.